Bem-vindos a mais um programa Urbanidades. Continuando com a temática da mobilidade do indivíduo, poder mexer-se dentro da cidade, poder caminhar dentro da cidade, da forma como faz, vamos hoje esquecer um pouco as passadeiras, as travessias pedonais, no seu sentido de ligação de um lado ao outro da rua, da via, e vamos abordar formas também erradas, mas num caso certo, de como as pessoas poderiam entrar na cidade, caminhar na cidade, junto com os automóveis, sem de facto existir colisões, sem de facto existirem separações tão grandes, apesar de os misturarmos no mesmo meio. Estamos na Rua Formosa, no seu cruzamento com a Rua do Comércio, chamada Rua do Comércio. A Rua Formosa, uma rua pedonalizada e bem, uma rua que é apropriada pelo cidadão no sentido do seu desfrute integral, sem ter qualquer problema com qualquer outro tipo de trânsito. É uma rua que obviamente não impede que se faça trânsito de mercadorias em horas de cargas e descargas, portanto os veículos poderão cá vir efetuar cargas e descargas, mas não colidem com a vida normal do cidadão, com a vida normal do peão. É uma pena é que, não aproveitando essa experiência, a Rua do Comércio não possa seguir, não exatamente com a Rua Formosa, mas como uma rua mista. Há aqui um ponto, que é este ponto aqui atrás, que é um ponto em que há uma elevação de faixa, em que os veículos automóveis têm que subir para uma zona pedonal. E era a partir daí que a Rua do Comércio deveria ter um desenho diferente. Como se pode verificar, os veículos abrandam velocidade para chegarem ao nível de pavimento da Rua Formosa. Infelizmente, aceleram quando entram na Rua do Comércio. O que devia ter ficado feito? Não todo este conjunto de ogivas aqui espalhadas, cada um dos lados, a delimitar a zona rodoviária, digamos assim, da zona pedonal. Devia ter ficado parecido com a Rua Formosa, devia ter ficado um abaixamento do pavimento na zona de recolha de águas, que serviriam como carris para os veículos automóveis circularem e permitir ao mesmo tempo o trânsito fluido ao longo da rua, como na Rua Formosa, de todos os transeuntes da Rua do Comércio. Ou seja, teríamos uma rua em que os veículos automóveis estariam a par com os peões, com a sinalização adequada, com vigilância, ou seja, com vigilância de proximidade dada por um policiamento inicial para os automobilistas se habituarem, para não transgredirem, para não começarem a ameaçar os peões, mas para começarem a se habituar, como já fazem quando efetuam cargas e descargas na Rua Formosa, em que de facto têm horários e quando fazem com máxima cautela, e como fazem aqui na rua de baixo, na rua que liga à rua direita, em que de facto é uma rua em que carros e peões circulam em simultâneo desde há muitas décadas sem qualquer problema. Os veículos sobem a Rua do Comércio balizados por estas ogivas, diremos assim, ogivas, porque lembram um bocado até em parada militar colocadas, a forma em como destoam de uma rua em que a métrica das fachadas e das varandas, não sendo constante, é a antítese total desta métrica militar, sem ofensa para os militares, destes elementos ogivais que tentam balizar os veículos automóveis e que permitem ao mesmo tempo que estes possam desfrutar de um espaço de rua que, à imagem da Rua Formosa, deve ser uma rua de peões com carros e não uma rua em que os carros, depois de uma desaceleração na Rua Formosa, de desacelerarem para subirem para a zona de passeio, para a zona pedonal, aceleram e começam a sua marcha numa forma anti-humana, porque esta parte da cidade não foi feita para o veículo automóvel, foi feita para deslocações, quando muito com carros de tração animal. É uma zona da cidade que convém recuperar para o desfruto do cidadão e convém lembrar que o veículo automóvel pode
coexistir, mas é isso, coexistir, não é predominar. E, infelizmente, o desenho urbano faz com que ele predomine. Uma das formas é lembrar que, com as ogivas, se está estabelecendo uma zona, peões fiquem aí e peões não usem a rua como deveria ser feito. Lateral à Rua do Comércio, temos aqui a Rua Dom Duarte, um exemplo com décadas de feliz convivência entre o veículo automóvel e o peão. É uma rua onde o peão circula, tem a adição do veículo automóvel sem complexos, sem problemas, de tal forma que já ninguém repara nisso como algo de extraordinário. Era este exemplo que pedimos para a Rua do Comércio. É isso que era pedido através de um desenho de pavimento, através de uma forma de encarar toda esta zona. E é isso que vamos mostrar com mais um aspecto aqui na Praça Dom Duarte. À minha direita temos a Rua Grão Vasco, um exemplo onde veículos automóveis passam em ambiente de peões e onde não há qualquer tipo de conflito. É outro bom exemplo a adicionar à Rua Dom Duarte. Infelizmente, é necessário aqui na Praça Dom Duarte separar veículos e peões. É quase dizer que se vem visitar de automóvel as pessoas que estão sentadas na esplanada ou as pessoas que saem das lojas. De facto, não se compreende como é que se tem que transformar quase um zoo. Olha, vamos ali ver aqueles que estão sentados. Vamos ali ver aqueles indivíduos que por acaso se atreveram a estar sentados no casco antigo, em zona onde os automóveis podem dominar. Quando temos ao lado ruas que permitem a convivência e que se tivéssemos colocado uma rua de comércio a estabelecer essa convivência, não era necessário colocarmos estes mamarrachos de granito, desculpa, estes cilindros sobre uma base de paralelepípedo em granito, ter que demarcar as águas quando eles tornam-se, como as ogivas da Rua do Comércio, obstáculos a quem caminha. Uma pessoa de idade, um visual ou um bleupe, podem ter problemas, podem tropeçar, podem, de facto, surgir-lhes problemas na sua locomoção, chocando com outras pessoas de forma involuntária e desequilibrarem-se. E esses elementos ditos de proteção tornarem-se elementos de agressão. Isso não é bom ao desenho urbano, não é bom desenho urbano e isso devia ser mudado, porque já há exemplos que a tradição manda e que de facto foram respeitados e que estão imperando na zona. Para que colocar obstáculos aos pés, ao caminhar, obstáculos às cadeiras de rodas, aos carrinhos bebés, para que colocá-los, ter que fazer gincana em parada militar em plena Rua do Comércio, ou temos que nos sentir quase que em zona de zoológico na qual o ser humano é protegido, o cidadão é protegido do veículo, ou então pensaremos, será que estão a proteger os veículos das pessoas? Talvez seja esse o facto. É uma pena, poderia haver melhor desenho urbano quando de facto já há exemplos que estabeleceram no tempo e que calaram fundo e que deveriam imperar e que infelizmente são apenas exemplos para lembrar que pode ser melhor feito e que não está bem feito. Obrigado por assistirem ao programa e contamos convosco no próximo.